Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este 25º domingo do tempo comum. A forma mais breve. Lucas capítulo 16, versículos 10 a 13. Naquele tempo dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Irmãs e irmãos, permitam-me uma introdução um pouco mais larga. Domingo passado foi a festa da exaltação da Santa Cruz. Nós saltamos, portanto, um domingo na leitura sequenciada de Lucas, lemos o Evangelho de João. Teríamos lido, no domingo passado, o capítulo 15, quase todo de Lucas, que é um enfrentamento da parte de Jesus com os fariseus e mestres da lei, criticando este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Jesus conta a parábola do pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde, e conta a parábola do pai misericordioso com os dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. Morro de dó quando esses evangelhos são assim saltados na sequência, porque tem um papel catequético muito bom. E também, neste domingo de hoje, 25º, nós pegamos aqui a fórmula breve, apenas 4 versículos, do 10 ao 13, e tem uma alternativa do capítulo 16, versículo 1 até o 13, que tem, é uma pena, nós deveríamos valorizar mais as formas breves nos domingos, que é uma parábola, um ensino mais longo de Jesus. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. E aí conta a esperteza do administrador mandando os devedores pagarem, prestarem conta só pelas metades para ficarem bem com os devedores, para depois, quando o patrão mandar-lhe embora, ele vai a quem ele prestou o favor de diminuir as dívidas para contar com eles na hora da escassez e da perca do emprego. E Jesus conclui este ensino, este evangelho que nós temos, esses 4 versículos de hoje, é a conclusão desta parábola do administrador infiel, acusado de esbanjar os bens do patrão. Nós precisamos ter, portanto, essa noção de que se trata de nós que esbanjamos os bens do patrão. Vivemos a nossa vida esbanjando e não cuidando bem dos bens que recebemos de Deus. Essa é a lógica que a gente perde quando pega a forma breve dos evangelhos. Indo diretamente, Jesus fala-nos desse texto aos discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas? Você pode recordar o filho mais velho, o filho mais novo, o administrador infiel, o pai misericordioso, o patrão que fica sabendo do empregado desonesto. A gente precisa entender isso aqui como uma conclusão lógica de uma sequência de ensinos. Mas vamos lá, supondo aquela sequência de texto que nós não estamos aqui com eles agora. A gente pode transformar esse texto aqui apenas numa mera campanha material para a comunidade, e esse texto fala muito mais do que dinheiro, do que oferta, do que dízimo. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, quem é injusto nas pequenas é também injusto nas grandes.
Curioso porque Jesus contrapõe fiel e injusto. Fiel e justo, infiel e injusto. É mais amplo do que simplesmente ser fiel e ser infiel. É um conceito muito interessante. Vamos lá. Como a gente pode entender este evangelho concretamente em nossa vida? Na primeira leitura da profecia de Amós, tem uma ajuda do profeta Amós na primeira leitura deste domingo. Amós 8, 4, 7. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que adulterais a balança, para dominar os pobres com dinheiro, os humildes com um par de sandália, para pôr à venda o refúgio do trigo. Eu, o Senhor, digo, nunca mais esquecerei o que fizeram. Então, ser fiel nas pequenas e nas grandes coisas está falando de algo bem mais amplo, de um contexto de justiça muito mais do que o dinheiro que eu tenho no bolso ou o tempo que eu tenho para trabalhar, registrar o meu ponto de entrada e de saída. É muito mais amplo. Vós que vendeis a mercadoria, adulterando balanças, dominam os pobres com dinheiro, os humildes com um par de sandália, dá um pé da sandália antes da eleição e o outro pé depois da eleição se eu ganhar. Quando está bem perto da eleição, vai e aumenta os benefícios sociais ou dá um vale mais alguma coisa para ajudar na casa, aumenta a cota do Vale Gás, do Vale Transporte, do Vale do Bolsa Família, do Bolsa Escola e assim por diante. Os benefícios sociais são fundamentais em processos de uma sociedade contraditória e ambígua como a nossa. De séculos de pobres humilhados e expulsos para a periferia, para os morros e para ser assim a escória de uma sociedade que despreza os pobres. Em vista da dominação pelo dinheiro, da apropriação do patrimônio, das riquezas e dos bens para poucos e ainda dominar os pobres. Hoje em dia a gente escuta muitas pessoas dizerem: a gente quer dar emprego, mas não acha mão de obra, está todo mundo à toa. O problema é que no passado nós tínhamos uma mão de obra escrava. Quanto nós conhecemos em nossas famílias e em nossas casas das pessoas que vinham trabalhar em troca de levar a sobra da comida. Vinham trabalhar a semana inteira, o mês inteiro, em troca de quando poder voltar lá para visitar a família no interior, levar as roupas usadas que a família doava. Não, aqui você tem comida, bebida, o que nós comermos você come, você tem um quartinho ali no fundo e a gente te doa coisas para você levar para a família. Quanto nós, de origem do interior desse Brasil, conhecemos isso? O problema é que nós queremos continuar uma sociedade assim. Não é a mão de obra que está escassa, é a consciência de escravidão que está sendo amadurecida e uma sociedade mais liberta nessa sujeição à escravidão. E o profeta Amós, nos próximos domingos, vai pegar firme conosco sobre esse tema. Jesus manda a gente olhar para as pequenas coisas e as grandes coisas. Pequenos gestos e grandes gestos. Por isso eu vos digo, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Irmã, irmão, que dinheiro injusto é esse que Jesus está falando? De que se trata esse dinheiro injusto? O meu salário, o seu salário? O lucro que nós temos? Que dinheiro injusto é esse? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? O que eu cuido hoje que não é meu e que é dos outros? Quem vos dará aquilo que é vosso? O que é meu está onde? O
O que é o verdadeiro bem? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Quantos de nós procuramos Deus para que Deus nos dê os bens deste mundo? Mas na hora de cumprir nossas obrigações no trabalho, a gente é picareta, desonesto, trapaceiro, trambiqueiro, faz as coisas escorando nos outros, deixando que os outros trabalhem mais do que a gente. Quantos de nós discordamos da corrupção que os outros praticam, mas quando nós praticamos a corrupção, a gente diz assim, não, mas é porque era o único modo que eu tinha de cuidar, sustentar a minha vida, a minha família. Se eu não fizesse isso, eu sei que é pecado, mas se eu não fizesse isso, eu não conseguiria. Quantos de nós já falamos ou já praticamos isso? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A primazia da relação com Deus. Aqui a conversa é a primazia da relação com Deus. Paulo vai falar que a origem de todo pecado é o amor ao dinheiro. Paulo vai dizer ainda mais duro que a origem da idolatria é o amor ao dinheiro. A raiz do pecado é o amor ao dinheiro. A causa de toda idolatria é o amor ao dinheiro. Paulo vai ampliar imensamente o conceito de idolatria. Se no Antigo Testamento idolatria era ter uma imagem, uma estátua de uma divindade, suposta divindade, construir uma estátua e considerar que Deus, aquela estátua era a divindade ou a divindade morava dentro daquela estátua. Nós católicos não achamos que Jesus mora dentro dessa estátua. Nós católicos nunca pensamos que São José mora dentro daquela estampa. Representa, mas não mora. A idolatria era fazer a estátua e achar que a divindade morava lá ou era aquela estátua. Paulo vai dizer hoje que a idolatria é o amor ao dinheiro. Assim, nós somos uma sociedade idólatra. Aos que têm medo do comunismo, eu diria, tenhamos medo do comunismo sim, do materialismo do comunismo. Mas é uma aberração pregar contra o materialismo do comunismo e ser um padre, um bispo, um pregador que não tem a coragem de falar da aberração do materialismo consumista hoje. Hoje há uma igreja subserviente aos donos do dinheiro. Hoje há uma igreja que faz pregações elogiosas às classes que têm o dinheiro na mão para ganhar elogio e dinheiro para patrocinar as construções e reformas dos templos. Hoje há uma igreja idólatra porque serve ao dinheiro e atrai para si o dinheiro iníquo do roubo e destinada ela mesma na pregação a errar e conduzir os outros ao erro. Peçamos ao Senhor que nos livre do apego a mamon, ao demônio dos bens materiais colocados como centro da nossa vida e não o amor de Deus como centro da nossa vida. Bom domingo.